O Saber Direito desta semana apresenta um curso sobre direito empresarial. O professor Rodrigo Santana Teixeira vai abordar a transição histórica do direito comercial para o direito empresarial. Ele vai explicar ainda o que é ser empresário, além de tratar do nome empresarial, do título do estabelecimento, de marca, patente, modelo de utilidade e desenho industrial. A aula 5 começa agora. Chegamos à nossa aula 5 para tecer informações a respeito da Lei de Propriedade Industrial, sobre patente, modelo de utilidade e desenho industrial. E também quero passar também um pouco para você uma noção básica a respeito de sociedade empresária. Quando falamos a respeito de patente, para requerer uma patente, é preciso algo novo, algo que traga uma novidade para o país. Mas é interessante tecer algumas informações no que diz respeito, inclusive, à própria Constituição Federal, que no seu artigo 5º tece um pouco a respeito dessa parte da Lei de Propriedade Industrial. Lá no artigo 5º diz que a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país. Então, para receber uma patente no país, para receber, inclusive, do Estado, uma proteção em sua marca, em seu nome empresarial, é interessante que o empresário e a sociedade empresária, ao inovar em criar uma mercadoria ou uma oferta de serviços, tenham uma função social da empresa. Traga também para o Estado um desenvolvimento que possa não somente satisfazer desejos alheios, desejos de terceiros, mas que também possa trazer riqueza ao país. Riqueza econômica, riqueza financeira, riqueza socioeconômica dentro do país. Existe, inclusive, na doutrina de Marlon Thomas Eddy, essa questão da junção da economia, da técnica, do desenvolvimento econômico e tecnológico ao país. Então, não é qualquer invenção, não é qualquer novidade que trará o benefício de uma patente sobre uma invenção. Essa invenção tem que trazer algo novo no país, algo que também satisfaça a função social da empresa, angariar um desenvolvimento tecnológico e científico no próprio país. Também lembrando, com relação à Lei de Propriedade Industrial, lá pelo artigo 8º, fala para nós que é patenteável a invenção que atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Quando diz o artigo 8º a novidade, está dizendo para nós de uma novidade absoluta. Uma novidade que traga uma originalidade no seu formato, na sua essência. Essa patente, ao requerer a patente, também tem que trazer uma atividade inventiva. Essa atividade inventiva tem que ter aplicabilidade industrial. Ela tem que gerar renda dentro de uma indústria, ela tem que gerar renda no estabelecimento físico e empresarial, ela tem que realmente mover o desenvolvimento social do país, porque senão não poderá requerer e ter esse depósito pelo INPE Brasil de uma patente. Então é interessante, sim, esses apontamentos para que possa requerer esta patente. Então, no mais, para ter uma patente no país de uma invenção, primeiramente, nós temos que ter algo novo, algo criado que traga uma invenção. Essa invenção tem uma aplicabilidade industrial. Não adianta tão somente ser uma atividade inventiva. É necessário que tenha uma aplicabilidade industrial. E nunca se esqueça, aplicabilidade cumprindo com a função social da empresa. Não é inventar qualquer coisa, é inventar algo que satisfaça interesses alheios e que possa trazer ao país desenvolvimento tecnológico e econômico.
porque se não acontecer desta maneira, vai ser barrado pelo artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial. E claro que existe também outras informações que também passo também a tecer para vocês, inclusive no próprio artigo 10º da Lei de Propriedade Industrial, diz para nós que não se considera nem invenção, nem modelo de utilidade algumas situações que ele elenca no próprio artigo 10º. Por exemplo, o legislador ele não considera nem invenção, nem modelo de utilidade as descobertas, as teorias científicas, os métodos matemáticos, as regras de jogo, obras literárias, arquitetônicas, artísticas, científicas ou qualquer criação estética. Até mesmo porque essa anotação do inciso 4º não abarca a Lei de Propriedade Industrial. Na verdade, é a lei, de direito autoral, que é a Lei 9.610 de 98. Uma outra coisa também que o legislador também não considera, né, como nem invenção, nem modelo de utilidade, são os esquemas, os planos, os princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educacionais, publicitários, de sorteio e de fiscalização. De fato, é um rol que merece a atenção de todos aqueles que querem depositar algo inventivo dentro do INPE Brasil. Precisa se atentar a esta regra do artigo 10º, porque, literalmente, ele é levado em consideração juntamente ao próprio INPE Brasil. Outro também que também está no rol do artigo 10º, não se considera nem invenção, nem modelo de utilidade, técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação do corpo humano ou animal. É verdade, até mesmo porque nós estamos falando aqui de um método medicinal e que é aplicado a qualquer hospital, a qualquer clínica, porque é um conhecimento intelectivo, cognitivo, e que todos merecem ter também esse aprofundamento dessas análises, dessa compreensão, dessas técnicas, desses métodos operatórios e cirúrgicos. Não podemos apenas tão somente patentear para uma pessoa, por uma PJ, uma pessoa física. Não, na verdade, isso não pode ser abarcado. E o próprio artigo 10º consagra essa proibição, que, na verdade, não é nem invenção e não é nem modelo aí de utilidade. O artigo 18 também é importante, porque ele também passa para nós um rol daquilo que não pode ser patenteável. Não pode ser patenteável o que for contrário à moral, aos bons costumes, à segurança, à ordem, à saúde pública. Não pode ter a patente. Também as substâncias, materiais, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico. Aquela essência, inclusive, de perfume, por exemplo, a essência, aquele elemento químico que realmente, de fato, precisa estar em qualquer composição de qualquer perfume. Então, nós não podemos patentear por uma respectiva PJ, uma respectiva pessoa física. Não há essa possibilidade. No mais, o direito à patente necessita de um depósito. O depósito é feito no INPE Brasil. É necessário que faça este depósito. E dentro do depósito, é necessário conscrever a novidade, a atividade inventiva e também a aplicabilidade industrial. Caso não seja requerido com esses requisitos, que inclusive estão no artigo 8º, não terá o merecimento da patente. Nós vivemos no Estado democrático de direito, amparado num princípio da legalidade. Tudo está envolto na legalidade. E o próprio INPE Brasil vai estar de acordo com a lei aí de propriedade industrial. Também tem outros artigos. É claro que a lei de propriedade industrial, na verdade, tem vários requisitos, tem vários artigos. Eu estou aqui apenas tecendo os mais importantes. Por exemplo, nós temos o artigo 88 e o artigo 90. Pode ser que naquela invenção
o empregado realize aquela invenção na propriedade do empregador, dentro da relação de emprego. Obviamente, se tiver firmado por um contrato de trabalho, obviamente a patente ficará nas mãos do empregador. Agora, se este empregado, uma pessoa isoladamente, ele faça algo inventivo, sem contextos, sem presença de contratos de trabalho, então a patente ficará para o mesmo. Ele se predispôs, ele colocou todo um arsenal tecnológico, todo um arsenal financeiro, ele mesmo custeou a invenção, então ficará o depósito da patente no seu nome. Agora, se ele, os meios, todo um arsenal financeiro e patrimonial, ele precisou do empregador, por exemplo, ele fez uma invenção nas dependências do empregador, nas dependências de relação de trabalho, acordado no contrato de trabalho, essa patente ficará às mãos do próprio empregador. E isto está rezado nos artigos 88 e no artigo, no artigo 90, perdão. Por exemplo, o artigo 88. A invenção e o modelo de utilidade pertencem exclusivamente ao empregador quando decorrem de contrato de trabalho, cuja execução ocorra no Brasil e que tenha por objeto a pesquisa ou atividade inventiva, ou resulte esta da natureza dos serviços para os quais foi empregado contratado. Aqui tem uma relação de emprego. Se há uma relação de emprego, obviamente ficará a cargo do artigo 88. Agora nós temos uma questão do artigo 90. Olha só o que o artigo 90 diz. Pertencerá exclusivamente ao empregado a invenção ou o modelo de utilidade por ele desenvolvido, desde que desvinculado do contrato de trabalho e não decorrente da utilização de recursos, meios, dados, materiais, instalações ou equipamentos do empregador. Ficou a conta e risco do próprio empregado. Então, se ele conseguiu angariar esta invenção, obviamente ele terá direito à patente no seu próprio nome. Agora, se ele estiver ali vinculado a um contrato de trabalho, o empregador terá direito à patente por força, obviamente, por força do artigo 88. Então, é interessante esses artigos, porque diz para nós o rol de abrangência sobre a patente. Quem ficará, obviamente, oficialmente com a patente e quem não ficará. Se tiver, repito, um contrato de trabalho pré-estabelecido numa relação de emprego entre empregador e empregado, obviamente que esta patente ficará exclusivamente, essa questão da invenção, do modelo de utilidade, ficará a cargo do próprio empregador. Agora, se este empregado, ele teve a invenção, ele angariou todo um esforço para ter uma invenção ou um modelo de utilidade, vindo com recursos, meios, dados, materiais, instalações, à sua própria conta e risco, então o empregador não terá direito a essa patente, e sim o próprio empregado, por força, inclusive, do artigo 90. No mais, a vigência tanto do modelo de invenção, na verdade, da invenção e do modelo de utilidade, ele varia a sua vigência. Por exemplo, a patente de invenção, ela vai ter uma vigência de até 20 anos. Deposita no INPE Brasil, terá uma vigência de proteção sobre a invenção, prazo de 20 anos. E quanto ao modelo de utilidade, nós teremos um prazo de 15 anos de proteção contados da data do depósito. Isso tudo está no artigo 40. Então, a vigência da proteção quanto à patente de invenção, ela é de 20 anos. E quanto ao modelo de utilidade, a proteção da mesma é de 15 anos. Agora, cuidado, contados da data do depósito. Depósito esse feito no próprio INPE Brasil. Então, cuidado com relação aí a isto, a essa informação oriunda da própria legislação.
É claro que sim, com relação ao término do prazo de duração, os 20 anos do depósito, obviamente que perde a proteção. Perde a proteção no INPE Brasil. Passando esse prazo de vigência, obviamente perderá também, terá o término do prazo de duração desta proteção no INPE Brasil. Modelo de utilidade, 15 anos, e quanto ao próprio contexto, né, que inclusive nos passa o próprio artigo 40, modelo de utilidade, terá um prazo de 15 anos. Né? Então, cuidado então com estes prazos. No mais, eu também queria falar para vocês um pouquinho a respeito de modelos de utilidade. O modelo de utilidade é aquele que acompanha a atualização da própria sociedade. Um celular que há época atrás, um celular tinha um carregador imenso que se usava atrás, por exemplo. Celulares que praticamente eram um tijolo. Hoje atualmente nós temos celulares extremamente finos, potentes, máquinas com baterias extremamente recarregáveis, por prazo, inclusive, por muito tempo de prazo de recarregamento. Isto, sim, é um modelo de utilidade. Favorece os interesses alheios, mas favorece no aspecto tecnológico. Favorece no aspecto que haja uma modernidade, que traga na sociedade uma modernidade. Agora, quanto ao desenho industrial, o desenho industrial é aquilo que traz algo bidimensional. Não só bidimensional, mas também tridimensional. É um desenho que tem uma abstratividade, uma concretividade dentro do mercado. Algo que pode ser palpável, ele tem uma originalidade, ele tem uma novidade, ele tem uma aplicabilidade industrial, ele serve para atender interesses alheios, mas ele também traz algo novo, amparado pela modernidade. Portanto, patente, modelo de utilidade e desenho industrial, todos eles acompanham a modernidade. Todos eles têm uma novidade, uma originalidade, uma atividade inventiva e, principalmente, uma aplicabilidade industrial. Tudo isso consagrado na própria Lei de Propriedade Industrial. Inclusive, o próprio desenho industrial, mesmo apresentando um modelo bidimensional, ornamental, que possa satisfazer interesses alheios, mesmo abarcando todos esses requisitos, se não tiver aplicabilidade industrial, não poderá ser requerida a sua patente, não será patenteável perante o INPE Brasil. E fique atento com relação ao artigo 40, que fala sobre as vigências, que nós acabamos de ver com relação aos prazos de vigência. Tudo isso é importante averiguar, não só num contexto de lei, porém no próprio INPE Brasil. O INPE Brasil que vai averiguar esses prazos de vigência. Extinguiu, terminou o prazo de vigência, também termina também a proteção com relação a essas patentes. É claro que, pelo princípio da legalidade, há certas situações que não podem ser registradas como desenho industrial. Também tem que se atentar com relação ao artigo 100 da Lei de Propriedade Industrial. Por exemplo, não é registrável como desenho industrial o que for contrário à moral, aos bons costumes, ou que ofenda a honra, a imagem de pessoas, ou atente contra a liberdade de consciência, crença, culto religioso, ou ideia e sentimentos dignos de respeito e veneração. Tanto é assim que isso faz parte dos direitos e garantias individuais no artigo 5º, não só liberdade de expressão, mas liberdade também religiosa, a expressão, liberdade de crença e culto. A forma necessária comum ou vulgar do objeto, ou ainda aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. É o inciso 2º do artigo 100. Também não pode ser registrável como desenho industrial. Não pode ser registrada como desenho industrial. Então, isto foi o aspecto relevante a respeito sobre a lei da propriedade industrial. Mas não é só isso que eu também queria falar nesta aula também, não. Eu queria também passar um pouco para vocês a noção sobre sociedade. Nós já falamos, inclusive, sobre empresa, já falamos do empresário individual,
aquele que, no final das contas, ele assume completamente o risco sobre, todo aquele risco sobre credores, todos os riscos em relação à atividade econômica. Claro que nós estamos aqui não querendo muito dizer sobre aquele empresário que pode também estar aderindo à sociedade limitada unipessoal. Ali ele também vai ter uma proteção, uma limitação do risco. Mas, de qualquer forma, uma sociedade é aquela que, no fim, inclusive, diz isso para nós, o próprio artigo 987 do Código Civil, que fala para nós que são pessoas que se unem em prol de uma atividade econômica. Então, nós estamos saindo da esfera daquele empresário individual, um titular da atividade econômica, e estamos agora falando de sócios que se unem reciprocamente para uma finalidade única, desenvolver uma atividade econômica. Isto é sociedade. Não somente isto, mas todos aqueles que estiverem dentro de uma sociedade empresária, é interessante também cumprir com o artigo 104. O artigo 104 que diz para nós que todos aqueles que estiverem dentro de uma sociedade empresária precisa ser um agente capaz. Capaz civilmente. E mesmo que seja um incapaz, a gente também não retira ele em ser sócio dentro de uma sociedade empresária, desde que tenha uma limitação de risco e nós podemos, inclusive, proteger o seu patrimônio da tua subsistência, da sua existência. Inclusive, quem diz isso para nós é o próprio artigo 1691 do Código Civil. Então, qualquer sociedade precisa ter agente capaz, também precisa que haja também esse incapaz, ele também pode permanecer dentro de uma sociedade empresária. Precisamos também que essa sociedade tenha um objeto lícito, possível, determinado e determinável. E outra, esteja defeso em lei, prescrito em lei. Nós já vimos, inclusive, agora a lei de propriedade industrial. Tudo aquilo que for inventivo dentro da sociedade empresária, que seja levado à circulação de mercadorias e serviços, tem que estar de acordo com a lei, pelo princípio da legalidade. Tem que estar prescrito em lei, não pode estar indo contrariamente à própria legislação. Então, isso é interessante, porque isso faz parte dos principais requisitos acerca dessa existência da sociedade empresária. Não somente esses requisitos, mas também do próprio affectio societatis. O affectio societatis é muito presente nas sociedades empresárias. Essa união, essa solidariedade mútua entre os sócios para que tenham um desenvolvimento correto da atividade econômica. Não vou muito tecer aqui, mas o affectio societatis está muito presente na sociedade empresarial de pessoas, não de capitais. Na sociedade de pessoas, se vigora muito, tem muita figura do sócio. A figura do sócio é muito importante, não só para o desenvolvimento da atividade econômica, mas para a continuidade do mesmo, do sócio, nos quadros dos sócios, nos quadros societários. Diferente, que eu não posso dizer, da sociedade de capitais. Porque a sociedade de capitais não tem affectio societatis, é uma geração mais levada ao lucro, uma rentabilidade, um respeito maior pelo capital, não tem muito um vislumbre pela figura do sócio ou do acionista. Então, depende muito dessa sociedade econômica. Ela pode ser de pessoas ou ela pode ser de capitais. O affectio societatis está mais presente na sociedade de pessoas. No mais, o artigo 1004 do Código Civil nos relembra, nos atenta, de que todos aqueles que, no final das contas, estejam a entrar numa sociedade empresária, é necessário cumprir com capital social. Para ser um sócio, para ser um acionista de uma sociedade empresária, é necessário contribuir com capital social. Vai ter uma notificação a este futuro sócio no prazo de 30 dias. Nos 30 dias, ele contribui para o capital social. Se no prazo de 30 dias ele não contribuir para o capital social, ele é considerado um sócio remisso, um sócio in mora. Portanto, não participará do quadro societário. Poderá até participar,
mas dependerá do consentimento da própria sociedade. A sociedade, vendo um sócio remisso, um sócio que se atrasa em contribuir para um capital social, poderá resolver com este sócio por 3 maneiras, seja excluindo o mesmo, seja pedindo uma indenização ao mesmo, ou seja reduzindo a sua cota-parte daquilo que ele investiria na sociedade. É desta maneira que nós atuamos perante o sócio remisso. É interessante que todo aquele que queira ser sócio dentro de uma sociedade limitada, uma sociedade anônima, por exemplo, ele faça realmente a sua contribuição para o capital social, para que possa angariar essa consagração como um sócio, ou, por exemplo, um acionista numa sociedade anônima. Isso, é claro, está disposto no artigo 1004 do Código Civil com relação a essa formação do capital social. A formação do capital social de qualquer sociedade, ela vem do investimento do sócio, o investimento também do acionista em uma sociedade anônima. Não só esta informação, que também é muito interessante, mas também sobre o quesito do artigo 1006. Aquele sócio que ele realmente queira contribuir numa sociedade, em vez de contribuir com dinheiro ou bens, porque isso também é permitido, você investir no capital social com dinheiro ou bens, você também pode investir por serviços, desde que você cumpra com a regra do artigo 1006 do Código Civil, que fala que, na verdade, o sócio, cuja contribuição consista em serviços, não pode, salvo convenção em contrário, empregar-se em atividade estranha à sociedade, sob pena de ser privado de seus lucros e dela excluído. Então, se for realmente contribuir para o capital social em uma sociedade empresária, esteja tão somente nessa sociedade empresária, claro, salvo convenção em contrário, conforme está disposto no artigo 1006. É um artigo que na sociedade anônima não tem aplicabilidade, porque na sociedade anônima não se contribui com capital social por serviços, mas por dinheiro e bens. Então, é uma regra que pode ser aplicada numa sociedade simples, numa sociedade limitada de pessoas. Agora, numa sociedade anônima, pela Lei 6.404 de 76, não há muita relevância. A relevância é realmente investir em dinheiro ou em bens suscetíveis de avaliação. Também é interessante dizer também sobre isso a vocês. Também um artigo de sociedade que também é importante dizer é o artigo 1008. O artigo 1008 que diz que é nula qualquer estipulação contratual que faça com que exclua qualquer sócio da participação dos lucros e das perdas. Não pode. Não poderá ter nenhum estatuto social, nenhum contrato social que predisponha a exclusão de qualquer sócio na participação de perdas e lucros. Está ferindo com a regra do artigo 1008 do Código Civil. A depender da essência dessa sociedade empresária, se for uma sociedade de pessoas, terá uma essência vislumbrante do affectio societatis. A solidariedade recíproca, eles não estão tão somente ao lucro. O lucro é uma consequência, eles estão para unir forças em prol da atividade econômica. Se for uma sociedade empresária de pessoas. Agora, se for uma sociedade empresária de capitais, o affectio societatis perde força e enaltece a essência do lucro, o cheiro do lucro, a perspectiva do lucro. É quanto que um acionista poderá investir dentro de uma sociedade anônima. E aí terá classificação no controle realmente dentro da gestão dessa sociedade anônima. Poderá ser um sócio majoritário, poderá ser um sócio minoritário, poderá ser um sócio totalitário, ou pode ser um acionista dissidente, por exemplo, né? Aquele que realmente ele não concorda com determinadas matérias, é uma das classificações, mas isso é matéria de sociedade anônima. No final das contas, pelo artigo, inclusive, volto a falar dele, o artigo 1008, qualquer sócio, nenhum acionista, nenhum sócio poderá ser excluído do quadro societário da participação dos lucros e das perdas pelo próprio artigo 1008 do Código Civil. Aqui, no final das contas, é sobre o resultado econômico.
O resultado econômico, o sócio e o acionista deverá participar por obrigatoriedade e força do artigo 1008 do Código Civil. Agora, uma regrinha também interessante também que eu também queria passar para vocês é que a regra em relação à sociedade empresária pelo artigo 981, sociedade é aquela que é formada por duas ou mais pessoas, que reciprocamente elas desenvolvem uma atividade econômica. Esta é a regra. Porém, nós temos exceções a esta regra e que Marlon Tomazetti fala para nós uma palavrinha interessante, substrato pessoal. Existe a possibilidade na legislação de fugir à regra. A regra é que, no final das contas, só será sociedade se tiver duas ou mais pessoas. Mas o legislador optou em permitir uma única pessoa no quadro societário de determinadas sociedades. Isso, inclusive, consagra a exceção com relação ao conceito de sociedade. O que nós vimos desde a primeira aula, na aula 1, que nós falamos, inclusive, do empresário. É aquele individual, ele é titular tão somente da atividade econômica, ele assume todos os riscos perante credores, ele assume todos os riscos perante patrimônio, dívida com credores, etc., porque tudo está nas mãos deste empresário. O que não podemos dizer na sociedade empresária, porque uma sociedade empresária é a união de esforços entre duas ou mais pessoas. Aqui terá limitação de risco. Aqui terá uma autonomia patrimonial. Na junção dessas pessoas, destes sócios ou destes acionistas, para o desenvolvimento da atividade econômica dentro de uma sociedade empresária, primeiramente responderá pelas dívidas da sociedade o patrimônio pessoal da própria sociedade. Responderá primeiro o patrimônio pessoal. Não respondendo o patrimônio pessoal dessa sociedade, responderá os sócios e os acionistas. Agora, eles não responderão por tudo que eles têm, não mesmo. Eles responderão no limite do seu investimento. Eles responderão no limite daquilo que investiu. Por isso, da autonomia patrimonial, daquilo que é da sociedade e um patrimônio pessoal dos sócios. Isso é a regra. Sociedade é entre duas ou mais pessoas. Só que nós temos exceção na legislação. Nós temos, inclusive, na Lei das Anônimas, a Lei 6.404 de 76, a chamada subsidiária integral, lá no artigo 251. A possibilidade de uma companhia estar nas mãos de apenas um único sócio. Por exemplo, por exemplo, que está escrito no artigo 251. A companhia pode ser constituída mediante escritura pública, tendo como único acionista sociedade brasileira. Foge completamente à regra do artigo 981. Foge completamente à regra. É uma exceção e que merece a atenção. Vou repetir de novo o artigo 251. A companhia pode ser constituída mediante escritura pública, tendo como único acionista sociedade brasileira. Repara que para subsidiária integral, para ser apenas um único acionista, tem que ser uma PJ. Tem que ser uma PJ, que no final das contas é uma sociedade brasileira. Cuidado com essa regra do artigo 251. E nós temos uma atualização. Lá no artigo 1052 do Código Civil, que foi inclusive vinda de uma lei, a Lei 13.874 de 2019, a possibilidade de hoje da sociedade limitada unipessoal. Olha só o que está rezando a lei lá no artigo 1052 do Código Civil. Na sociedade limitada, a responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas cotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Até aqui, o caput do 1052, ele ainda reforça a ideia do artigo 981, que diz que sociedade é a questão de duas ou mais pessoas que reciprocamente desenvolvem uma atividade econômica. Mas aí vem a atualização de 2019. A sociedade limitada
pode ser constituída por uma ou mais pessoas. Por uma ou mais pessoas. Então, a possibilidade agora é a chamada sociedade limitada unipessoal, a possibilidade de apenas ter um único sócio. Um único sócio que, por ele mesmo, ele vai reger a sociedade. E outra, algo benéfico, ele vai ter limitação no risco. Primeiramente, responde pelas dívidas de credores, pelas dívidas sociais, responderá primeiramente o patrimônio da própria sociedade. Para tão somente, posteriormente, se não arcar o pagamento com relação a essas dívidas, pagará o patrimônio pessoal deste sócio, no limite daquilo que ele investiu. No limite daquilo que ele investiu. Essa sociedade limitada unipessoal é uma atualização vinda de 2019. Anteriormente, tínhamos a noção de EIRELI, que estava ali predisposta ali pelos artigos 980-A. A EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada, era a figura de um empresário individual. O empresário individual que não quisesse ter a responsabilidade, o risco total perante a sua atividade econômica, ele poderia aderir à EIRELI, uma empresa individual de responsabilidade limitada. Esse empresário individual vai ter uma responsabilidade perante seus credores nas dívidas sociais limitada. Responderá perante credores, responderá às dívidas sociais, o patrimônio da EIRELI, não o patrimônio do empresário individual. Só que na época que estava constituída a EIRELI, era necessário que, para ter a possibilidade em ser uma EIRELI, era necessário estar integralizado o capital social num valor de 100 vezes o salário mínimo vigente no país. Isso perante o artigo 980-A. Era uma realidade. Porém, o Poder Legislativo observou a dificuldade de certos empresários de integralizar este capital, este valor, 100 vezes o salário mínimo vigente no país, no registro civil de empresas mercantis, na junta comercial. Observou uma dificuldade, crise econômica, muitos empresários não conseguiam ser EIRELI, não conseguiam se transportar para uma limitação de risco porque era barrado dentro da junta comercial. No registro civil de empresas mercantis, o capital social tinha que ser 100 vezes o salário mínimo vigente no país. Eles não conseguiam integralizar esse aporte financeiro. Então, o Poder Legislativo se atentou a essa situação e fez, em 2019, essa atualização no artigo 1052, o seu parágrafo, fazendo com que agora haja uma sociedade limitada unipessoal. Este empresário estará sendo um sócio, um único sócio, dentro dessa sociedade, e ele terá a limitação nos riscos. E outro ponto benéfico, não precisará integralizar, como capital social, um aporte de 100 vezes o salário mínimo vigente no país. Algo mais vantajoso, algo menos burocrático, uma rápida celeridade para que sejam arquivados os seus atos dentro da junta comercial, dentro do registro civil de empresas mercantis. Cuidado com a aula que eu disse para vocês a respeito de regime empresarial. Regime empresarial, essa é uma parte do arquivamento do registro dentro do registro civil de empresas mercantis na junta comercial. Todos aqueles que são empresários, sociedade empresária, cooperativa, microempreendedor individual, o MEI, consórcios, sociedades estrangeiras com autorização do Poder Executivo para funcionamento no país, precisam se registrar na junta comercial. Eu não disse matrícula, eu disse registro. A matrícula é para tradutores públicos, privados, para trapicheiros, etc. Esses são para a matrícula. Agora, empresário, sociedade empresária, consórcio, sociedade estrangeira, microempreendedor individual, é necessário que haja o devido registro e arquivamento dos seus atos da vida societária juntos, conscritos no registro civil de empresas mercantis. Eu também não disse pequeno empresário.
também diz também aqui em minhas aulas sobre o pequeno empresário, a Lei Complementar 123 de 2006 também dispensa o pequeno empresário com essa formalidade de sempre estar ali arquivando os atos da vida societária dentro do registro civil de empresas mercantis ou chamada junta comercial. Então, se atentem com relação a essas informações, porque elas são realmente interessantes no aspecto sobre sociedade empresária. Agora, também interessante é sobre o parágrafo único do artigo 1004, que diz que, verificada a mora, quando falamos do sócio remisso, é aquele sócio que não contribuiu para o capital social na notificação, 30 dias após a notificação, que foi passada para ele, para que ele pudesse investir no capital social da sociedade empresária. Verificada a mora desse sócio remisso, poderá a maioria dos demais sócios preferir a indenização, a exclusão do sócio remisso ou reduzir-lhe a cota do montante já realizado. São três opções. São três opções para se resolver perante esse sócio remisso. É aquele sócio que, volto a dizer, é aquele sócio que está em mora, é aquele sócio inadimplente, é aquele sócio que não contribui para o capital social. Terá essa aplicabilidade desta norma do artigo 1004, parágrafo único. E também no mais sobre sociedade. Cuidado com o artigo 104 que eu havia mencionado, o artigo 104 do Código Civil. Para estar essa essência dessa sociedade empresária, é preciso ter a validade do negócio jurídico frente à sociedade empresária. Porque toda e qualquer sociedade empresária é um negócio jurídico. E para um negócio jurídico ter validade, é necessário ter um agente capaz. Se ele não for capaz ou incapaz, ele recai na regra do 1691 do Código Civil. Inclusive, ele fala, o artigo 1691, não podem os pais alienar ou gravar de ônus real os imóveis dos filhos, nem contrair, em nome deles, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração. Repara, obrigações que ultrapassem os limites da simples administração. Precisamos separar o patrimônio do incapaz para que este patrimônio não esteja para pagamento de credores, quando ele for chamado, exista um patrimônio para a subsistência deste incapaz. Ok? Isso, inclusive, está rezado, obviamente, no artigo 1691. Salvo por necessidade ou evidente interesse da prole, mediante prévia autorização do juiz. Vai ter que ser analisado pelo juiz. Mas, de qualquer forma, este incapaz precisa ter uma limitação no risco enquanto ele estiver como sócio em uma sociedade, o que realmente está rezado pelo artigo 1691. Então, para ter validade esse negócio jurídico, eu preciso de um agente capaz, eu preciso que este incapaz, eu tenha uma separação no risco, eu tenha um patrimônio para as necessidades, para essa subsistência, essa existência do incapaz, perante o artigo 1691, o objeto dessa sociedade tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Ele tem que ser lícito, ele tem que ser possível. Este material que vai ser circulado, esta oferta de serviço, ele tem que ser um modelo de utilidade, ele tem que trazer algo novo, ele tem que trazer algo original, ele tem que trazer uma aplicabilidade industrial e que não infrinja as espécies, não infrinja o ordenamento jurídico, porque então ele está cumprindo com a lei de propriedade industrial, o que, no final das contas, não pode, inclusive, nem ser patenteável aquilo que, por exemplo, ferir, por exemplo, o artigo 100, lá da lei de propriedade industrial. E a sociedade, também pelo artigo 104 do Código Civil, tem que ter uma forma prescrita ou não defesa em lei. Não pode contrariar a legalidade. Não pode romper com o princípio da legalidade. Essa mercadoria, essa atividade econômica, essa circulação de serviço, essa profissionalidade, porque nós não estamos tão somente falando dessas regras, nós estamos voltando às nossas aulas.
O artigo 966, lembra? O 966 do Código Civil. O empresário é aquele que exerce de maneira profissional, de maneira habitual, organizada, fatores de produção que vai levar à circulação mercadorias ou serviços que vai ser direcionado ao mercado. Então, essa sociedade precisa estar diante da lei. E a lei diz que a atividade econômica ela também tem que rezar as palavras muito concatenadas lá no artigo 966. Trazer uma atividade. Essa atividade tem que ser uma atividade econômica. Essa sociedade tem que trazer algo profissional. A sociedade empresária tem que desenvolver uma mercadoria, tem que ofertar um produto, um serviço. Ele tem que ofertar ao mundo externo com uma certa profissionalidade, com uma certa habitualidade, com uma certa lealdade. Eles vivem disso. O lucro precisa dessa circulação de serviço, precisa dessa circulação de mercadorias. E, claro, a finalidade maior de uma sociedade precisa também ser regida pela obtenção do lucro. Não vai estar ofertando uma mercadoria ou ofertando um serviço à torta e à direita. Precisará ter essa essência de lucro, porque é uma atividade lucrativa. Inclusive, isso está disposto no próprio artigo 982 do Código Civil. Toda e qualquer atividade mercantil, ela também tem uma linha de raciocínio perante o artigo 966 do Código Civil. Isto é sociedade. E esta é a principal diferença entre empresário e entre sociedade. Cuidado com isso. Empresário é aquele que vai assumir o risco de maneira total. Ele assume com tudo que ele tem, todo o patrimônio que tem, não só da sua atividade econômica, mas o próprio patrimônio pessoal deste empresário. Ele vai assumir por conta e risco com tudo que ele tiver. Então, isso é uma essência principiológica de empresário individual. Mas é claro que a sociedade empresária vai muito além. A sociedade empresária é esta união, é esta medida, é essa solidariedade recíproca, mútua entre os sócios. E eles cooperativamente unem uma solidariedade, vão estar desenvolvendo uma atividade econômica. Não é mais um sócio individual. Não é mais uma responsabilidade total com tudo que tem. Na sociedade, há uma limitação no risco, há uma autonomia patrimonial. Isso é a principal diferença entre um empresário individual e também uma sociedade empresária. Vamos ao nosso quiz? Para ser patenteável à luz do ordenamento brasileiro, é necessário, entre outras exigências, que uma invenção apresente: letra A, nova forma; B, melhoria funcional no seu uso; C, aplicação industrial; ou letra D, nova disposição. Então, o que você acha? Qual é a resposta? Sim, aplicação industrial. Vamos voltar de novo nela. Para ser patenteável à luz do ordenamento brasileiro, é necessário, entre outras exigências, que uma invenção apresente. Aqui ele está falando do artigo 8º. Aqui ele quer falar para você a necessidade em ler o artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial. Não, o artigo 8º não fala nova forma, não é um requisito para ter a patente, não é nova forma. Melhoria funcional no seu uso não está escrito no artigo 8º, não está escrito. E a D, nova disposição, também não está na literalidade do artigo 8º. Agora, aplicação industrial, sim. Aplicação industrial, atividade inventiva são um dos requisitos que estão no artigo 8º da Lei de Propriedade Industrial. Vamos, então, ao nosso segundo quiz. Constituir matéria patenteável é critério fundamental para a concessão da patente de invenção ou de modelo de utilidade. Qual alternativa abaixo apresenta apenas matéria patenteável? Letra A, software,
criações estéticas, regras de jogos e cultivares. B, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização. Letra C, obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética. Ou letra D, composições farmacêuticas, equipamentos industriais e sensores químicos. Uma pergunta muito ligada à lei de propriedade industrial. Repara que essas questões, que são questões inclusive de concurso público, são questões muito ligadas na esfera da literalidade dos artigos da lei de propriedade industrial. E aí, qual é o item que você marcou? Vamos ver a alternativa correta? Sim, a letra D, composições farmacêuticas, equipamentos industriais, sensores e equipamentos. E repara, a pergunta do enunciado é qual alternativa abaixo apresenta apenas matéria patenteável. O item A fala de software, criações estéticas, regras de jogos e cultivares. Inclusive, regras de jogos não é uma matéria patenteável. O item B, esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização. E está no rol da lei de propriedade industrial que isso não são matérias que têm a averiguação em ser matéria patenteável. Não, o item B também não. Obras literárias, arquitetônicas, artísticas, científicas ou qualquer criação estética, volto de novo no rol da lei de propriedade industrial, não é matéria patenteável. Patenteável não seria. Agora sim, o item D, composições farmacêuticas, equipamentos industriais e sensores químicos, sim, é matéria patenteável. Vamos ao nosso terceiro quiz. Determina o ordenamento jurídico brasileiro que ao autor de invenção ou modelo de utilidade será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condições estabelecidas na lei. Criado o modelo de utilidade por um empregado, repara, criado o modelo de utilidade por um empregado. O empregador, letra A, somente poderá requerer a patente se houver previsão no contrato de trabalho. B, poderá requerer a patente desde que haja contrato de trabalho formal. C, não poderá requerer a patente senão em conjunto com o empregado. Ou item D, poderá requerer a patente desde que reparta os direitos econômicos da exploração com o empregado. Volto lá no artigo 88, o artigo 90, nós inclusive falamos disso em nossa aula hoje. Então, qual é essa alternativa que você achou conveniente? Sim, é o item A. Somente poderá requerer a patente se houver previsão no contrato de trabalho. Está ali entre o artigo 88, o artigo 90 da Lei de Propriedade Industrial. Item B, poderá requerer a patente desde que haja contrato de trabalho formal. Interessante porque, na verdade, a mais detalhada nesse quesito é o item A em contraponto ao item B. Letra C, não poderá requerer a patente senão em conjunto com o empregado. Não. Tendo um contrato, tendo uma previsão no contrato de trabalho, dessa relação de emprego, claro que poderá requerer. Item D, poderá requerer a patente desde que reparta os direitos econômicos da exploração com o empregado. Na verdade, fica a critério do contrato de trabalho, da convenção estipulada e outra. Precisamos ver no contexto qual foi o contexto. Esta invenção, ela foi feita dentro do departamento, dentro do estabelecimento do empregador ou foi por conta e risco do empregado?
Depende. Então, o item D não nos passa essas possibilidades, então, portanto, não é o item que nós podemos aí assinalar. Então, criado o modelo de utilidade por um empregado, o empregador, sim, somente poderá requerer a patente se houver previsão no contrato de trabalho. Então, nós chegamos ao fim desta jornada, dessas 5 aulas a respeito de direito empresarial. Você viu comigo desde a época da história do direito comercial para o direito empresarial, passando anotações sobre empresário individual, noções sobre sociedade empresária, além dos principais ramos atualmente registrados e atualizados no direito empresarial, passando por doutrina, passando por jurisprudência, tecendo para vocês importantes apontamentos, inclusive no que diz respeito a nome empresarial, sobre inclusive a lei de propriedade industrial, que é uma lei extremamente atualizada, que tem uma inferência precípua dentro do direito empresarial, e eu espero que você tenha realmente tendo a possibilidade em conhecer sobre esta matéria tão rica, tão prazerosa, tão importante para o mundo empresarial, principalmente para o mundo digital, onde nós temos hoje um arcenário de estabelecimentos empresariais digitais. Hoje o direito empresarial é uma tendência no mercado. Então, muito importante, fico feliz por essa oportunidade aqui na TV Justiça em passar meus conhecimentos, passar as informações, passar os artigos, as jurisprudências, meu conhecimento em sala de aula e também meu conhecimento de meus estudos frente às doutrinas do país. Claro, em respeito aqui, quero deixar registrado a pessoa de Marlon Tomazedi. Muito importante, muito interessante passar a vocês estes conhecimentos que são atuais do nosso direito. Foi um prazer, agradeço a TV Justiça e até um breve logo aí, para que possamos juntos fazer mais outras aulas. Estou à inteira disposição da TV Justiça. Um forte abraço a todos. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.